Abraão e o Pacto Divino. Esse é o assunto do vídeo de hoje, um breve texto, apenas introdutório, sobre esse tópico, né? Abraão e o Pacto Divino. Eu estou gravando uma playlist aqui no canal sobre a história de Israel. Baseado em quê? Baseado num livro de teologia nível médio do Ensinai que eu cursei em 2013, se eu não me engano. Eu nunca lembro a data exata, porque o Ensinai, que é um curso de teologia a nível ministerial, ele é uma espécie de nível técnico, ele não é superior. Eu tive essa minha fase de teologia em 2011, que eu gostava bastante. Hoje eu gosto ainda mais. Então eu cursei isso lá na Assembleia de Deus, na Central, aqui de Curitiba. Aí eles têm dois cursos, na verdade tem ensino superior também, mas eles começam com o nível básico, ensinar em nível básico, que são 2 anos de curso. Fiz também em 2010, 2011. Aí eles têm o nível médio, que é esse que eu estou gravando aqui no canal. E que também são 2 anos. Então, somando todos os períodos ali que eu consegui cursar teologia, acho que foram 4 anos mesmo, mas isso não é ensino superior. Aí tinha faculdade, nessa faculdade eu não pude cursar na época. E eu então estou gravando essas playlists baseadas nestes livros do Ensinar em Nível Médio, e aqui está um deles, ó. Israel e Igreja Primitiva, que é um dos livros, e estou gravando atualmente sobre a história de Israel. Aí, já gravei sobre diversas coisas da história de Israel. Eu estou na parte 2, que trata sobre a era patriarcal do Antigo Testamento ali, ou seja, que se refere basicamente a Abraão, Isaac, Jacó e José também. E estou tratando sobre, vamos ver aqui, sobre a história de Abraão. Já tratei sobre o crescente fértil e os patriarcas, o Gênesis e a sociologia, Gênesis e a exegese. E hoje, então, um texto bastante curto sobre Abraão e o pacto divino e a história de Israel, né? Então, vamos lá. O pacto, bom, como vocês sabem, Abraão, e todos esses patriarcas, todos eles, pelos relatos que nós temos na Bíblia, todos eles fizeram muitos pactos com Deus. Sempre tinha, né? E era uma tradição, inclusive naquele período ali, em todos os povos. Não só com Deus, mas com outros deuses, enfim, com outras situações. O pacto ou aliança divina desempenhou um papel importante na experiência vivencial de Abraão. Sucessivas revelações divinas, depois da promessa inicial a qual Abraão respondeu obediente, foram constantes. Então a gente pode observar mesmo pelo relato bíblico e pela história bíblica que Abraão sempre tinha essas revelações e ele sempre realizava os seus pactos. À medida que Deus foi ampliando essa promessa, Abraão foi exercendo fé, o que lhe era imputado como justiça. Então a justiça, segundo o próprio conceito para Deus e aqui trazido no contexto de Abraão, basicamente é a fé. Então a justiça nesse caso para Abraão, ela significa fé. Esta é a relação. Nesta aliança, a terra de Canaã foi prometida. Olha só, foi prometida a Abraão há muito, muito, muito tempo antes de todo aquele desenrolar da história em que o povo saiu do Egito, conquistaram então aquela terra que hoje, inclusive até hoje, está lá nas mãos deles, dos israelitas. Nesta aliança, a terra de Canaã foi prometida especificamente à descendência abraâmica, a terra de Canaã como um todo. E aqui nós não estamos falando apenas, então, neste caso, de Abraão, Isaac e Jacó, porque entende-se como Israel os descendentes de Jacó. Só que Abraão, na verdade, ele é um patriarca, assim como Isaac, como Jacó, e outros tantos povos surgiram a partir dele. E aqui, nesta aliança, a terra de Canaã foi prometida especificamente à descendência abraâmica, não necessariamente a Israel, ou seja, a Jacó, mas aos outros tantos. E inclui, inclusive, Jacó, mas eu quero dizer que não é apenas ele neste caso, nesta primeira aliança. Depois a coisa ela vai se afunilando até que o povo escolhido de Deus é Israel, mas a partir de Jacó, né? Mas aqui nesta primeira promessa é toda a descendência abraâmica, né? E na verdade isso de fato deu para perceber na história, nos relatos bíblicos. Por exemplo, Abraão teve vários filhos, entre eles Ismael. Então Ismael é o patriarca dos árabes, pelo menos é o que se tem de descrição de relatos. Enfim, o que eu quero dizer é que não foi somente foi para toda a descendência essa promessa de Abraão.
Com a promessa de um filho, a circuncisão se tornou o sinal pactual. Para quem não sabe, circuncisão é um processo cirúrgico que acontece em que é cortado o prepúcio do pênis do homem. Então, o pênis do homem ele tem uma espécie de capa que cobre a glande, e isso aí era cortado neste pacto aqui. Então, a circuncisão é isso. Em Gênesis, no capítulo de número 22, este pacto promessa foi finalmente selado quando o ato de obediência de Abraão ao mostrar a ele sua disposição em sacrificar Isaac, seu filho único. Então veja que a relação é interessante, né? Você observar que a relação de Abraão, o tópico do vídeo de hoje é Abraão e o pacto divino, é interessante como envolve dor, né? Em todas as situações, porque você imagine, fazer uma circuncisão com certeza não deve ser uma coisa tranquila, deve ser muito doloroso. Estou falando no caso de Abraão aqui, né? Já em fase adulta, imagine só, naquele tempo ainda. E outra situação é essa questão do Isaac. Então, ele já não tinha... Já foi um milagre, né? Abraão ter um filho próprio mesmo, de sua esposa. E de repente Deus pede para que ele sacrifique. Isso envolve dor, né? Então veja que essa relação de Abraão com o pacto divino é uma coisa muito profunda mesmo. Parece que ele de fato abriu mão das suas coisas, da sua vida, de tudo que ele pensa, em prol daquilo que ele de fato tinha como relação com o Criador, então com esses pactos divinos. E eu acho que isso pode chegar até aos nossos tempos. Inclusive, existe, ou até hoje, na minha visão, existe sim a relação pessoal, né, entre Deus e quem quiser. Ou seja, uma relação individual, inegociável entre uma pessoa e Deus. Assim como aconteceu com Abraão. E eu acredito que até hoje ainda existe isso. Bom, no próximo vídeo quero tratar sobre Abraão e a adoração, que é um outro tópico ainda sobre Abraão. E no vídeo passado, eu vou deixar aqui no final caso você tenha interesse, eu tratei sobre Gênesis e a exegese. Foi um vídeo bem curtinho também. Agora eu estou mudando um pouco, estou fazendo um teste aqui no canal, mudando um pouco o formato dos vídeos desses de teologia. Eu estou gravando agora com um pouco mais de calma, dividi em 2 dias, porque eu estava gravando tudo num dia só, então eu tinha que passar meio rapidão. Então agora eu consigo trazer alguns comentários pessoais mesmo, e não somente a leitura. Eu vou tentar manter esse estilo por aqui. Beleza? No próximo vídeo, então, Abraão e adoração. E eu fico por aqui até semana que vem.